Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre micropolítica. Desculpa, essa foi a vinheta. Bom, tá. Vamos começar explicando o que é micropolítica. Quer dizer, explicando não, porque, por exemplo, se você faz ciências sociais, eu tenho certeza que você tem uma explicação muito mais complexa sobre isso. Inclusive, você poderia deixar aí nos seus comentários a sua explicação sobre micropolítica. Eu ia adorar, ia aprender muito, com certeza. Mas, enfim, vamos pensar aí na constituição básica da palavra, né? Então, macro, coisas que abrangem um grande número, um grande espaço, uma grande transformação. E micro são coisas menores, coisas que estão incluídas em uma esfera menor e atingem poucas pessoas. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês? Existem algumas formas da gente agir politicamente, né? E algumas delas se dão a nível macro, que é quando a gente está falando de mídia, de grande mídia, quando a gente está falando realmente da política em si, da criação de novas leis, e quando a gente está falando de movimentos sociais em geral, assim, que são realmente maiores e movem uma grande quantidade de pessoas. Nesses casos, a gente está falando sobre macropolítica, né? Quem está fazendo grandes mudanças que vão interferir na vida da sociedade como um todo. Quando a gente fala de micropolítica, a gente está falando das pequenas políticas que a gente pode inserir no nosso dia a dia, de uma forma menor, mas tão eficaz quanto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você faz coisas no seu dia a dia pelas quais eu te acho uma revolucionária. E eu vou falar quais elas são, tá? Bem, tudo isso, essa reflexão começou a vir à tona pra mim quando eu comecei a me envolver com movimentos sociais, eu me envolvi muito com o feminismo. E então, eu comecei a ver o que era possível de eu fazer antes disso, né? Quando eu me envolvi com movimentos sociais e com feminismo e tudo mais, eu comecei a ver o que eu podia fazer efetivamente a respeito disso. Eu comecei a me envolver nas marchas da cidade, eu comecei a marcar presença nos lugares e, especialmente, eu comecei a escrever muito sobre isso, a falar muito sobre isso. Por quê? Porque escrever é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Então, pra mim, essa era a melhor forma que eu podia contribuir com isso. E foi na época que eu e amigas muito queridas, próximas, que eu amo e admiro super, criamos o blog Ativismo de Sofá. Nisso, o que a gente queria dizer? A gente queria dizer que você falar sobre um assunto, trazer ele à tona, nem que seja ali na internet, na sua casa, já é fazer uma grande revolução, porque você está puxando essa conversa para um nível onde as pessoas vão trazer coisas que elas não estão vendo para clareza. E isso é maravilhoso, realmente. Mas aí, depois de um tempo, né, fazendo esse blog, eu era muito feliz, escrevia muitos textos, e depois de um tempo, o que aconteceu? Minha filha. Eu tive a minha filha, e aí, gente, aquela frase da Clarice Lispector, não tenho tempo pra mais nada? Pois é, ter filhos nos consome tudo, não sobra nada. E eu comecei a pensar sobre isso, eu fui me afastando do blog, eu não tinha mais tempo de escrever, muito menos condições de ir nas marchas ou de ajudar na organização de uma marcha, por exemplo. Isso era totalmente distante da minha realidade. E eu comecei a pensar, né, o que eu podia fazer pelo mundo, pela mudança do mundo, pelo feminismo, ali, cuidando de uma criança o dia todo. E até que chegou ao ponto que eu cheguei à conclusão de que a melhor coisa que eu podia fazer era cuidar daquela criança o dia todo muito bem. Eu podia fazer isso de uma forma revolucionária. Tinha uma imagem muito bonita que eu vi circulando uma vez sobre o Dia das Mães, que falava que as mães acreditavam que o que elas levavam na sacola de compras do supermercado podia mudar o mundo. E é verdade, você acredita que cuidando da alimentação do seu filho e da educação dele, você está mudando o mundo. Porque você está realmente num nível muito menor, num nível muito mais pessoal e num nível assim que é difícil de você ter holofotes sobre isso, né? Mas você está realmente fazendo alguma coisa. Eu separei aqui algumas coisas que eu acho que a gente pode entender como micropolítica e que eu quero dizer que se você faz na sua vida, eu te acho uma pessoa revolucionária. A gente nem sempre consegue fazer de tudo pelos movimentos sociais, mas a gente não significa que a gente não esteja fazendo nada. Muitas vezes só a nossa própria vida, só a nossa própria existência já é um movimento de muita resistência. E eu acredito bastante nisso. A primeira esfera, né, eu vi que quando eu separei isso ficou em algumas esferas. A primeira esfera que eu acho que a gente pode revolucionar a nossa vida a um nível de micropolítica é a esfera do trabalho, é a esfera profissional. Como que a gente faz isso? Indicando uns aos outros, por exemplo. Muita gente não tem oportunidade
justamente por não ser filho de alguém importante, ou por ser viado, ou por ser sapatão, ou enfim, existem muitas coisas, questões sociais, muitas coisas que não dão oportunidade para as pessoas. E aí você vendo uma pessoa que tem talento, que faz algo incrível, mas que por algum motivo ela não se encaixa, ela não está sendo chamada para trabalhos muito importantes, indicar essa pessoa pode ser algo extremamente revolucionário. Você ajudar os seus e as pessoas em quem você confia e as pessoas que você sabe que merecem aquilo, ascender mesmo socialmente, financeiramente, essa questão bem patrimonial aí do nosso poder, eu acho que é algo muito revolucionário, muito importante. Assim como a forma como você faz o seu trabalho e como você se posiciona no seu trabalho. Se você se posiciona no seu trabalho, eu quero dizer que eu te acho extremamente revolucionário. É muito difícil a gente se posicionar contra medidas predatórias e contra medidas exploratórias que os patrões colocam sobre nós. Então, quando você se coloca a respeito disso, quando você se posiciona na sua empresa, eu acho você extremamente revolucionário, assim, é algo que a gente tem pouca oportunidade de fazer e que nesse país da crise, onde está faltando emprego, os patrões têm feito bastante. Então, se você se posiciona no seu emprego, parabéns, viu? Acho que você já está fazendo muita coisa. A outra esfera que eu acho que a gente pode exercer realmente muito poder e transformar muita coisa é a familiar. Quer dizer, essa coisa que eu falei de ser mãe e, enfim, gente, ser mãe já é um trabalho assim, olha, esse trabalho a gente precisa de um vídeo todo para falar só dele, porque isso daí, você tentar criar o seu filho de uma forma diferente, de uma forma onde ele se sinta amado, onde ele não se sinta rejeitado, onde ele aprende a respeitar o outro e o mundo que o cerca, é extremamente revolucionário. Você tratar as pessoas da sua família com respeito, por mais que seja difícil, e é difícil mesmo, gente, é por isso que se chama família, se não fosse difícil se chamava amigo, mas se você consegue tratar as pessoas da sua família com respeito e manter um diálogo saudável com elas, isso é extremamente revolucionário. Essa esfera, assim, familiar, quando a gente se dedica a ela, a gente vê as alterações. Para mim é muito claro, foi muito claro na minha experiência com os meus avós, com a paciência que eu tive que aprender a ter com eles e eles comigo, como a gente transformou a vida um dos outros, assim, e hoje a gente é outra família. Eu acho isso muito revolucionário. O outro ponto, o da relação, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes e um dos mais complicados, né? Então, como você age na sua relação? Você conversa com seu companheiro, com a sua companheira? Você abre espaço para diálogo? Você abre espaço para que ele possa falar sobre ele? Isso é revolucionário. E se você é uma mulher e você nega sexo quando você não quer fazer, eu quero dizer que eu te acho extremamente revolucionária. Esse é um ponto que até me emociona um pouco, assim, que eu fico um pouco nervosa de falar, porque eu acho que é uma das nossas maiores dificuldades e eu acho que é algo que a gente demora muito tempo pra fazer e que mesmo assim em relacionamentos onde você já tem uma certa confiança, onde você já tem um certo controle sobre si, em alguns momentos você se pega cedendo a pressões que você não quer. Então, se você tem coragem de dizer não, se você tem coragem de se afastar de uma coisa que não tá te fazendo bem e de se colocar na relação e falar, disso eu não gosto, isso eu não quero, eu acho você uma mulher, olha, maravilhosa. Parabéns mesmo, você é uma revolucionária. E o último ponto é o ponto individual. Quer dizer, ser você e fazer o que você quer, né? O que você veio a esse mundo que você sente pra fazer. Isso é algo que eu senti muito, assim, lendo a Audre Lorde. Eu sinto que ela fala muito sobre isso também. Como a nossa existência, ela é essa coisa política mesmo, né? Você ser uma mulher lésbica e você fazer coisas que... Enfim, expressar mesmo. Expressar sua arte, expressar seu texto, expressar quem você é. Nossa, isso é fantástico, entendeu? Você ser uma mulher negra e você dar conta de fazer o seu trabalho, de você ver o que você quer fazer da sua vida e se dedicar para aquilo, isso é algo maravilhoso e é uma luta. A gente sabe que o mercado não tá aberto para nós, que não é fácil a gente viver dessa maneira. Isso é uma batalha que a gente vai se colocando sempre, da gente tentar ser cada vez mais a gente e não deixar que o mundo nos ofusque, assim, né? Nos deixe abafados, nos deixe amedrontados com ele. Isso é uma batalha imensa e é algo extremamente revolucionário. Então, essa é, acho que, a maior e a mais fantástica das revoluções que a gente faz. Quando a gente se reconhece, a gente começa a fazer aquilo que a gente sabe que gosta e que a gente faz bem, sem vergonha de quem a gente é por causa disso. Tá bem?
Bom, acho que era isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Se vocês entenderam, legal, por favor, comenta. Se vocês não entenderam ou querem acrescentar alguma coisa, também comenta aí pra gente conversar mais, tá? Provavelmente você é novo aqui, porque esse canal ainda é muito pequenininho, mas se você é uma nova amiga, por favor, curte aí o nosso vídeo se você tiver gostado e leva ele, tá? Compartilha pra quem você quiser. E se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter mais conversas bem legais aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada sempre.